Bom dia, gente. Estamos na quaresma e eu vim fazer um convite para vocês. O meu convite é de nós estarmos juntos durante 40 dias, até a Páscoa. Confesso que eu fiquei bem resistente de gravar esses vídeos porque é a primeira vez, mas eu penso que é um canal de comunicação importante, eu penso que vai ser bem efetivo para aquilo que eu gostaria de fazer nesses 40 dias e talvez nós possamos trocar informações nesse sentido, Então, por que a quaresma, Primeiro dizer que a maioria das pessoas, elas costumam fazer seus planos, colocar suas metas, seus objetivos na virada do ano, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano, enfim, eu vou mudar as minhas atitudes, os meus comportamentos e nada acontece, Eu, pelo contrário, sempre fiz isso na quaresma, antes da Páscoa. Primeiro a gente precisa entender o que é Páscoa, A gente vai falar nesses 40 dias mais sobre isso, mas uma coisa é importante, A definição de Páscoa não é a morte e a ressurreição, embora a gente vai ver mais pra frente que Cristo é a nossa Páscoa. Mas Páscoa, quer dizer passagem, Pesach, do hebraico, E é importante a gente saber, na verdade, uma festa judaica que já existia antes de Jesus andar, pela terra, vir, pela terra, andar, enfim, antes da sua morte, da sua ressurreição, e ele acaba, ressuscitando na Páscoa. Claro que, entre outras coisas, ele também é a nossa Páscoa, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, por que é esse convite? Por que eu tô convidando vocês? Porque eu resolvi passar pelo meu deserto nesses 40 dias e eu queria convidá-los a passar esse deserto comigo, A gente precisa entender que a Bíblia inteira ela vai falar sobre muitos desertos, muito tempo de provação, muito tempo de privação, que muitos personagens bíblicos passaram, A gente vai ver que Golias provocou o exército de Israel por 40 dias, antes de aparecer Davi para libertar o povo, Noé ficou 40 dias e 40 noites, na arca. Moisés ficou 40 anos sendo preparado no deserto, depois Moisés fica 40 anos no deserto, Moisés também fica 40 dias e 40 noites sem comer, até que ele tenha, a revelação, enfim, da própria lei de Deus, que é escrita na Bíblia. Enfim, Elias, caminhou 40 dias até o Monte Horebe, enfim, vários personagens. Jonas profetizou sobre Nínive, que Nínive se arrependesse durante 40 dias, e o próprio Cristo, jejuou por 40 dias, antes de ser tentado pelo próprio diabo. Então, eu creio que realmente o deserto nunca é um lugar bom. Talvez você não queira entrar num deserto para ter determinadas privações, fazer um jejum específico, ou ter uma meta específica, ou, por exemplo, no meu caso, ficar sem refrigerante durante 40 dias, sem um doce, durante essa quaresma, dependendo do seu objetivo. Mas talvez você já esteja passando por um deserto, talvez a sua vida já seja um deserto, talvez você já tenha comportamentos que você já avaliou que eles precisam ser realmente mudados. E que tal esses 40 dias para que nós juntos possamos passar por esse deserto, E depois realmente efetivar o ritual de passagem, de morrer a velha criatura, os velhos comportamentos, os velhos hábitos, coisas que não são saudáveis, para que a gente realmente possa viver uma vida nova, Logicamente que a nossa vida sempre vai estar pautada naquele que é a verdade, no próprio Cristo. Então, e qual o primeiro passo da gente caminhar junto esses 40 dias, Porque o 40 dias a gente já viu, Porque na quaresma a gente já viu.
né? Mas a gente precisa entender que tem coisas que nós precisamos sair dos discursos, né? Talvez, né, eu sei que já faz 14 para 15 anos que eu saí da faculdade e, né, tô velha mesmo. E lá atrás, quando eu saí, eu decidi que eu ia fazer várias coisas que até hoje eu não fiz, né? Então, talvez seja a hora de realmente coisas que já ardiam no nosso coração, a gente colocar em prática, né? E realmente fazer com que isso doa talvez na carne, né? Porque a própria Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito, né? E o nosso espírito é que é aquilo que realmente nós precisamos exercitar, né? A nossa alma, nós precisamos transformá-la diariamente e o nosso corpo, nós precisamos discipliná-lo, né? Então, talvez comece com o corpo, né? Parece às vezes mais difícil, mas creia, talvez seja o mais fácil, né? Porque a alma, que é o meu eu, a minha vontade, as minhas emoções, né? As janelas da minha alma são muito latentes, enfim, né? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que, né? Que enfim, os cheiros, né? Aquilo que eu toco realmente abre muitas janelas para que nós tenhamos emoções erradas e possamos viver por aquilo que eu penso. E a Bíblia diz que não é isso que a gente deve fazer, né? Nós precisamos viver de acordo com aquilo que Deus pensa, né? E que tal juntos, nesses 40 dias, nós descobrirmos qual é o propósito de Deus para nós, entendeu? Eu já, obviamente, sei qual é o meu propósito e no final dos 40 dias eu vou contar pra vocês aquilo que Deus colocou no meu coração e vai ser uma surpresa porque eu vou lançar algo muito bacana que já nasceu no meu coração há muito tempo e no coração de outras pessoas que estão comigo. E nós vamos realmente colocar isso em prática e no final desses 40 dias eu vou contar pra vocês, porque nós estamos preparando esse material pra, né, no final desses 40 dias. Isso é uma surpresa, então vamos ficar juntos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que só muda quem age, né? Não adianta nós conhecermos a verdade, não adianta nós entendermos aquilo que Deus quer pra nossa vida, não adianta nós entendermos quais são os hábitos não saudáveis que nós temos e nós não decidimos de alguma maneira dar um ponto final nisso e realmente mudar aquilo que precisa ser mudado, né? Então vocês vão me acompanhar nesses 40 dias fazendo coisas que eu não fazia. Lógico que eu já comecei um pouquinho antes porque eu sabia que ia ser difícil, né? Velhos hábitos que, né, já tive, mas não tenho mais: caminhar, me exercitar, cuidar, né, enfim, do corpo, da mente, né? Logicamente, são coisas que são importantes. Nós precisamos entender uma coisa que as pessoas não entendem. Elas pensam que a nossa vida tem que ser uma pirâmide, né? Ah, minha prioridade é Deus, depois vem a minha família, depois a igreja, depois os amigos, enfim, a casa, sei lá, né? Filhos, obviamente, vem antes de tudo isso. Mas a gente precisa entender que não é isso que Deus quer para nossa vida. Deus quer ser o centro da nossa vida, né? E Ele sendo o centro da nossa vida, Ele quer que todas as outras coisas, todas as demais coisas orbitem ao redor desse centro. É isso que a gente precisa entender. Deus é o centro. A minha casa é importante, o meu marido é importante, a minha família é importante, o meu trabalho é importante, mas eles orbitam ao redor de Deus. Deus é, né, aquilo que é mais importante na minha vida, e para alcançar a Deus eu preciso de Cristo. E é isso que nós cristãos, né, sejam eles católicos, luteranos, né, evangélicos, vamos, né, celebrar ou relembrar na quaresma, né, o sacrifício do próprio Cristo que morreu na cruz por todos nós. Então, o que nós precisamos definir primeiro, né? E hoje eu penso que quarta-feira de cinzas é o dia que nós realmente precisamos avaliar isso. Qual é o meu objetivo? O que eu preciso mudar, né? Então, onde eu quero chegar? Qual é o objetivo da minha vida? Vamos supor, meu objetivo é emagrecer. Um exemplo bem, né, genérico, logicamente. Nós precisamos ter, né, metas e objetivos de ordem espiritual, primeiramente, né, de ordem material, né, financeira, emocional. Mas qual é o maior objetivo? E talvez tirar a quarta-feira de cinzas para que a gente possa refletir a respeito disso.
qual é o objetivo, né? Qual o objetivo da minha vida? O que Deus quer para minha vida? Eu separei um texto que eu gosto muito e que eu penso que a resposta você não precisa, né, trabalhar muito ou quebrar a cabeça com relação a isso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer assim em Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o desejo ardente daquilo que tu precisa fazer já está dentro do teu coração. Deus já colocou. A gente só precisa olhar para dentro para ver qual é esse sonho, qual é o desejo ardente do meu coração, o que tem me incomodado a ser feito. Talvez sonhos que, na verdade, nós mesmos engavetamos ou que pelas dificuldades da vida nós acabamos deixando eles morrerem, né? Que tal esses 40 dias nós reativarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, os desejos do nosso coração, que creio, não são os teus desejos, mas certamente são os desejos que Deus já colocou dentro do teu coração. Então, primeiro, definir um alvo, né? Meu alvo é emagrecer. Então, eu vou definir metas. Exemplo, preciso caminhar todo dia, preciso eliminar açúcar, preciso eliminar refrigerante, essas são as metas. Preciso ter uma alimentação saudável, entende? Então, precisamos definir o objetivo e precisamos definir as metas, certo? Então, vamos tirar a quarta-feira de cinzas, né? Falar com Deus, olhar para dentro de nós, ver qual é o desejo ardente do nosso coração, ver o que é aquilo que realmente tem nos incomodado, né? Ler a Bíblia, por exemplo, durante esse ano, né? Por exemplo, se o meu objetivo é ler a Bíblia, quais são as minhas metas, né? Vou dividir o número de livros da Bíblia pela quantidade de dias que nós temos ainda no ano, porque nós já estamos entrando na semana que vem no mês de março, né? No domingo do mês de março. E vou dividir pela quantidade de dias e vou saber quantos capítulos eu tenho. Eu creio que vamos dar aí uns 7, 8 capítulos por dia, né? Então, colocamos uma meta para o nosso objetivo. O meu objetivo é de ordem espiritual, né? Me aproximar de Deus. O que eu preciso fazer? Procurar uma igreja? Né? Como que eu vou me aproximar de Deus se eu não estou dentro do corpo? Né? Então, coisas que nós realmente precisamos fazer para que nós alcancemos o objetivo que Deus já colocou dentro do teu coração. Entendeu? Então, isso é como nós vamos fazer. Então, depois que nós definimos o nosso objetivo, depois que nós definimos as nossas metas, nós precisamos entender que nós precisamos praticá-la, né? Os estudiosos dizem que lendo nós captamos 10% da informação, ouvindo nós captamos 20% da informação, ensinando 95% da informação, e esse é um dos objetivos porque eu estou aqui com vocês, e praticando ou fazendo, eles dizem que é imensurável. Então, né, os estudiosos aí, né, da questão comportamental vão dizer que nós precisamos de hábitos que são muito difíceis de ser mudados. Nós precisamos de 40 dias para que o nosso cérebro entenda que nós mudamos realmente o hábito. Então, por isso esses 40 dias são tão importantes, porque determinados hábitos nós vamos mudar em 7 dias. Né? Por exemplo, eu tomava no café 6 gotas de adoçante, né? Mas tomando água com limão, que ajuda a tirar, né, a questão do sabor apurado do açúcar, eu já estou em 2 gotas. Então, mas isso em 7 dias já muda o hábito, né? Assim como, obviamente, deixar de tomar qualquer tipo de açúcar no café, já, obviamente, rapidamente eu vou conseguir eliminar, né? Mas determinados hábitos piores, eles vão precisar de 7, 21, 40 dias para que realmente a gente possa ter ele transformado na nossa vida. Então, se você tem hábitos ruins, se você tem comportamentos que não são aqueles que você quer continuar praticando, se você quer realmente uma mudança efetiva, né? Nós temos que começar. E só tem poder quem age, né? A Bíblia fala que a fé sem obras é morta e a gente precisa entender isso. Então, vamos começar praticando ela agora, né? Tudo vai passar pela fé. Tudo vai passar, né? Por Hebreus 11:1. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé, né? Certeza. Aí eu tenho certeza
que nós vamos começar o projeto, nós vamos passar por esse deserto, por esses 40 dias, e nós vamos realmente, ao final, ter a passagem, né? E ter mudanças efetivas na nossa vida, né? A capacidade de tomar decisão é o que define a nossa vida, né? Nós não podemos ser igual aquela passagem da Alice com o gato, ou o chapeleiro, enfim, né? Que ela pergunta, né? Para onde ela vai, enfim, ele diz, mas para onde você quer ir? Ela não sabe. Ele diz, então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, né? E não pode ser assim. Com certeza Deus já colocou um caminho dentro do teu coração. A gente só precisa descobri-lo para que a gente possa caminhar através dele, entendeu? E escreva, né? Escrevendo a gente vai conseguir captar, né? Por quê? Porque nós vamos precisar declarar essas coisas, os nossos objetivos diariamente, para que realmente isso vire uma certeza dentro do nosso coração, né? E isso é a concretização da fé. Então, estamos juntos, 40 dias no deserto, 40 dias de quaresma, 40 dias até a nossa Páscoa, né? Para que a gente possa caminhar junto aí. E ao final, tenho uma surpresa para vocês. Vou fazer como eu faço com as minhas afilhadas. Faz um combinado comigo e nos vemos amanhã.